Boa noite, a paz do Senhor a todos que já estão aqui participando com a gente do Base Bíblica Podcast. E hoje nós temos um Base Bíblica Podcast especial, né? Vai aí nos acompanhando, você que já entrou, já está aqui a irmã Terezinha, a irmã Marlene, a minha mãe já estava falando aqui também, né? Então, vai participando aqui com a gente, se inscrevendo no chat, mas eu quero agradecer a todos que já estão presentes, a todos que estão aqui com a gente desde esse tempo que a gente vem falando de o reino de ponta cabeça. E hoje a gente tem um episódio especial. A gente vai fazer um bate-papo sobre o reino de ponta cabeça, a alegria em servir. Então, o pastor Almir vai falar aqui um pouquinho, está aqui o pastor Almir, ele vai falar como você pode participar aqui com a gente desses Base Bíblica Podcast. Pastor Almir. Tudo bem? Eu sou o pastor Almir, desejo convidar todos para se inscrever no canal da Igreja Apostólica Eu Chamar e assistir os vídeos da Base Bíblica Podcast. Nós temos alguns vídeos que nós fizemos, paternidade, fases da orfandade, discipulado, Jesus Cristo, o maior psicólogo que já existiu, primícias, cultura da honra e o reino de ponta cabeça, entre outros. Então, hoje nós vamos conversar com a missionária Patrícia Rocha e a pastora Fernanda vai fazer as suas apresentações. Então, antes de eu apresentar a Paty aqui, eu chamo ela de Paty, que já conheço ela há um bom tempo, mas antes de eu apresentar para ela estar conversando aqui com a gente, se inscreve aí no nosso canal, tá? Toque no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira nós temos o Base Bíblica Podcast, tá? E se você eu já falei de se inscrever, mas compartilhe esse link com mais pessoas, tá? Compartilha aí com a galera, vai compartilhando, chama a galera, fala assim, vai ter um bate-papo aí muito legal sobre missões, uma missionária lá de Moçambique, chama o pessoal aí para participar com a gente aqui e interagir com a gente aqui também. E outra coisa, se você quiser interagir, fazer perguntas aqui para a Patrícia, pode interagir aqui pelo chat, tá? E toda pergunta que você fizer, tudo, a gente vai perguntar também para ela, tá? E não se esqueça de deixar o like aí no nosso canal, tudo, nessa live aí, deixa o seu like, tá bom? Tá aí, começa a curtir, começa a compartilhar aí com o pessoal, tá? Já vou fazer a apresentação. Vamos conversar aqui com a missionária Patrícia Rocha Tivani. Chamo ela de Paty, porque já conheço a Patrícia há muito tempo, né, lá da Aliança Cristã Missionária em São José, quando eu era ainda criança, né, Patrícia? E a Patrícia foi minha professora de escola dominical, né? Ela foi professora da escola dominical. Ela trabalhou na autoescola do meu tio, então a gente já tem uns laços ali bem unidos, né? E além disso, foi tia do JA, né? Que é os Juniores da Aliança, né? Junto com a Marta, junto com o pessoal lá da Aliança, os jovens da Aliança, a criançada dava trabalho para esses tios, viu? Mas eles eram abençoados. Eles também davam trabalho, viu? Eles não eram quietinhos, não. Mas eu quero agradecer a presença da Patrícia por essa oportunidade, que ela aceitou ir nos receber. Lá em Moçambique já é quase 1h da manhã e ela está aqui, firme e forte, participando com a gente dessa live. Paty, fala um pouquinho aí, dá um oi para a galera aí. Olá, pessoal. Boa noite para todos vocês. É um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho o que Deus tem feito em nós e através de nós na missão do reino dele. Muito obrigada, Fernanda, e a todos que abriram essa oportunidade. Aí. Então, a gente vai conversar, a Paty falou um pouquinho, e a gente vai entrar aqui na história da Patrícia, né? Como eu falei,
que eu conheço ela desde a Aliança Cristã Missionária. Hoje ela também está ligada à Aliança Cristã Missionária de Taubaté, né? Ali, junto com a sua família, eles estão fazendo missões em Moçambique. Mas eu quero, antes de começar a falar sobre Moçambique, de como a Paty chegou lá, Paty, eu quero que você nos conte como que se deu a sua conversão, né? Como você encontrou a Cristo ou Cristo te encontrou? Aonde você estava, Paty? Então, nós nos encontramos. Eu tinha 16 anos e eu estava numa situação não muito boa, né? Já no mundo e no meio de vícios. E houve um momento que eu fiz uma oração, mesmo sem conhecer a Deus, né? E pedi que, se realmente houvesse, né, algo diferente, algo novo, que Deus me mostrasse. E a partir daquele momento, Deus foi me cercando de pessoas muito especiais que Ele usou na minha vida para falar de Jesus para mim, até que finalmente uma tia minha, eu fui conversar com ela, porque eu sabia que ela já conhecia Jesus, né? E perguntei para ela, tia, fala de Jesus para mim. Aí ela, você quer saber de Jesus? Quer saber de Deus? Aí eu, sim, ela, então vai ler a Bíblia. Tá bom. Aí eu fui começar a ler a Bíblia. Só que eu não entendia nada. Então eu voltei nela de novo. Ai, tia, eu tentei ler a Bíblia, mas eu não entendo nada. Aí ela falou, isso é porque você não orou antes. Você orou? Tem que orar primeiro. A Bíblia não é um livro qualquer, não. Então eu lembro que voltei para casa, orei naquele dia e comecei a ler a Bíblia. E realmente o Espírito Santo traduziu a Bíblia para mim. Eu comecei a compreender o que eu estava lendo a partir dali. Isso foi muito importante e marcou minha vida sobre a compreensão da palavra de Deus, que só se dá através da ação do Espírito Santo, né? Então, eu tinha dois desafios. Eu não conhecia muito da Bíblia, não conhecia quase nada da Bíblia, mas eu sabia que Gênesis falava sobre o começo e Apocalipse falava sobre o fim. Então, eu li Gênesis inteiro e li Apocalipse inteiro, pulei todo o miolo da Bíblia. E lendo Apocalipse, eu fui muito confrontada, porque em Apocalipse, todas as religiões, igrejas que eu tinha conhecido até então, eu estava vendo ali mesmo em Apocalipse que não era o caminho da verdade. E lendo Apocalipse em casa, eu fiz uma entrega a Jesus na minha vida, me converti ali. E comecei a orar para que Deus me mostrasse uma igreja onde eu pudesse ir. E aí eu conheci alguns amigos na minha escola e um deles era da Aliança Cristã e Missionária de Vista Verde, São José dos Campos. E ele me convidou para conhecer a igreja, então eu comecei a participar ali. E desde o início eu ouvia muito falar sobre missões, ouvia muito falar sobre estudo da Bíblia, porque a igreja sempre foi muito firmada com o objetivo de que as pessoas conhecessem de verdade a Bíblia, né? Então, desde o início da minha conversão, eu comecei a estudar bem profundamente a palavra de Deus e isso foi me levando para outros caminhos. Missionária Patrícia, eu vi Sim. no seu Face que missão significa prática e não estudo, e nem somente pregações de mensagens missionárias. Como foi o chamado para missões, as dificuldades de missão no Brasil e em Moçambique, África, as diferenças de culturas, estruturas? Conta um pouquinho aí para a gente. Ok. No começo foi assim. Quando eu conhecia Jesus, eu senti uma gratidão tão grande no meu coração que eu decidi falar para todo mundo sobre Jesus. Só que quando eu fui atrás de alguns amigos para evangelizá-los, eu descobri que eles já eram evangélicos. E aquilo ali me doeu muito no coração, porque eu falei para eles, não por eles serem evangélicos, mas eu falei para eles assim: vocês se dizem meus amigos, conhecem o plano de Deus, conhecem o plano da salvação e nunca falaram de Jesus para mim?
vocês não são amigos de verdade. Eu lembro que eu briguei com vários deles, porque eles eram aqueles agentes secretos, né? Que, na verdade, nem são agentes secretos, porque não estão agindo, então... Então, aquilo ali primeiro me motivou a não fazer isso, a falar de Jesus para muitas pessoas. Então, eu comecei a estudar bem a Bíblia para conseguir evangelizar, falar de Jesus para as pessoas. E, graças a Deus, Deus foi me dando muitas oportunidades. Por exemplo, como a Fernanda disse, né, na autoescola que a gente trabalhava, a gente falava de Jesus para muitas pessoas, tinha muitas oportunidades. E o começo foi aí. Só que também o meu chamado teve muito a ver com a minha história. Porque eu sempre ouvia falar muito de missões, mas eu não queria me envolver com isso. Né? Eu não queria pensar em mim como missionário. E isso passou mais ou menos 2 anos, assim, até que um dia eu fui para uma conferência missionária e ouvi falar a respeito de povos indígenas do Brasil. E um ponto que o missionário falou naquele dia, que me chamou muita atenção, ele falou assim, naquela época, né, ainda não tinha sido traduzida nenhuma Bíblia completa para nenhuma língua indígena do Brasil. E a gente tinha, então, 195 línguas, e aquilo ali tocou meu coração. Por quê? Quando eu quis conhecer a Deus, né, alguém falou para mim, vai ler a Bíblia. Então, eu fui para casa, peguei uma Bíblia empoeirada, cheia de poeira da estante, né? Comecei a ler e realmente tive o meu encontro com Jesus. Então, naquele momento, eu pensei, se essas pessoas tiverem o mesmo sentimento que eu, o mesmo desejo de conhecer o Criador, eles não têm a mesma oportunidade, porque eles não têm uma Bíblia na estante, né, que está ali levando poeira. Então, eu assumi um compromisso com Deus de orar por tradutores da Bíblia. Então, eu passei um tempo, na verdade, acho que foi uns 2 anos, orando para que Deus levantasse tradutores da Bíblia para os povos do Brasil e do mundo. E um dia eu fui numa conferência missionária e continuava ainda com a minha resistência em relação a um envolvimento maior, né, com missões. Mas eu ouvi um texto muito clássico da Bíblia, que é Isaías 6:8, quem enviarei, né? Quem irá por nós? E naquele dia eu já não consegui resistir mais, porque para mim Deus estava falando de uma maneira muito clara no meu coração. Eu tenho ouvido suas orações, mas você também vai ser resposta das suas próprias orações. Então, vai se preparar para isso. Então, o início do ministério começou com esse foco 100% em tradução da Bíblia, evangelismo e tradução da Bíblia, né? Dar a chance das pessoas ouvirem o plano de salvação, e comecei a pesquisar para me preparar para me envolver com a tradução da Bíblia. Então, eu comecei a fazer o seminário, depois fiz um curso de linguística, até chegar ao campo missionário. Desde a minha conversão até a minha chegada ao campo foram 8 anos. E um texto que Deus usa e sempre usou na minha vida nessa época foi de Esdras 7:10, né? Que ele se dedicou para aprender, praticar e ensinar. Então, para mim, missões não é diferente de nenhuma outra vida cristã. Só que algumas pessoas, Deus coloca... Eu creio que missões é você ser cristão onde você está. Alguns continuarão onde eles estão, e ali eles têm que fazer missões. Mas outros, Deus vai fazer os pezinhos atravessarem os mares, e eles têm que fazer missões onde estiverem. Por isso que o texto da palavra de Deus vai dizer, indo, né, façam discípulos. Então, é ser cristão onde você estiver. É mais do que falar, é mais do que pregar, é viver a Cristo. Conta para mim, missionária Patrícia, quando você chegou em Moçambique, você teve certamente algumas dificuldades relacionadas à cultura, estrutura
e fala para a gente como que você conseguiu reconciliar tudo isso. Ok. Bem, antes de eu vir para Moçambique, eu passei 19 anos trabalhando com povos indígenas e Yanomami, certo? E, na verdade, a minha adaptação com estrutura foi nessa época, que realmente mudou muito. Você viver num lugar onde você não tem energia, onde você não tem água potável, onde você não tem água encanada, né? Onde a casa é de madeira, onde você toma muitas vezes banho no rio. Então, mas eu não tive muita dificuldade com essa parte de adaptação com a estrutura, não. Da mesma forma, quando eu vim para Moçambique. Essa parte de estrutura, não foi um choque para mim. Mas cultura, sim. Tanto lá, né, com os indígenas, quanto aqui também, em Moçambique, né? A cultura, aqui, o que mais rege, o que é mais forte, né, no caso, são as crenças, né, nas feitiçarias, e como isso envolve crianças, e como isso fere pessoas. Agora, isso realmente, para mim, foi um choque, né? Que a gente sempre, na verdade, eu acho que todo missionário tem aquele choque cultural, né? Quando chega no lugar e começa a aprender, você tem que aprender a tentar olhar o mundo com os olhos da outra pessoa. Por quê das coisas, né? E não a gente somente julgar isso é certo, isso é errado, mas tentar compreender o que envolve essa cosmovisão que faz as pessoas agirem como elas agem. Então, esse ponto foi um ponto mais difícil para mim e que pouco a pouco a gente vai aprendendo, porque o evangelho precisa dar respostas, né? Jesus veio nos dar muitas respostas. E, às vezes, na missão, a gente tem uma mentalidade de dizer, eu vou ensinar o que é errado, o que é certo. Só que, às vezes, quando a gente ensina, ó, isso é errado, isso é errado, isso é errado, você deixa um buraco ali, né, sem preencher com novas respostas que vêm de Jesus, e isso pode causar grandes problemas, e acontece muito, que é o misticismo, né? Ou mesmo a própria mistura. Cristo é só mais um. Cristo não é o único que tem todas as respostas. Então, aí a gente já não consegue mais apresentar um caminho de Senhor como único e suficiente Salvador. Legal, Paty. Paty, só para avisar você aqui, tem um pessoal aqui já nos acompanhando, tá? Eu vou falar alguns pessoal que está aqui. A irmã Terezinha, a Marlene, minha mãe está aqui. Tem um pessoal que você conhece aqui também, a Miriam, a Zanza está aqui também, né? Tem a minha tia lá de Pernambuco, Paty, está aqui nos acompanhando. A Vera, tia Vera, o pastor Rogério aqui, o pastor da igreja, né? O nosso pastor aqui, o irmão Laerte está aqui também, quer ver? A Minco e a Nagida, você conhece ela, né? Conheço bem. A irmã Ruth está aqui, deixa eu ver aqui, o irmão Luiz, o Dedé está aqui também com a Vanessa. Tem um pessoal aqui, quer ver? Que é a Angélica, lá de São José, está aqui nos acompanhando também. E a pastora Sônia aqui da igreja também, a nossa pastora, está nos acompanhando. Se você, eu quero falar para o pessoal aqui, está nos acompanhando, escreve aqui de onde você nos acompanha, fala se é de São Paulo, se é daqui de São José, se é de Jacareí, né? Escreve aí a cidade de onde você nos acompanha, tá? E se você tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? A gente vai direcionar essas perguntas para a Paty aqui, né? Ela vai estar respondendo, tá? Mas a gente vai passando aqui as perguntas. Qualquer pergunta. Ó, tem aqui Etsoko Nakatani. Você conhece, Paty? Como? Etsoko Nakatani, conhece? Esse povo aí eu não... O nome eu não estou lembrando, não. Não estou lembrando do nome. Pode ser alguém conhecido aí. Mas obrigado por estar participando vocês, tá? Mesmo que a gente não conheça, a gente agradece por vocês estar participando. É lá de Bauru, tá? Nos acompanhando lá de Bauru. Obrigado, viu? Deus abençoe. Sim, é da Igreja da Aliança de Bauru. Da Aliança de Bauru, olha aí. Pessoal lá da Aliança, Deus abençoe vocês, tá?
está nos acompanhando aqui. A Minco é lá de Taubaté, Igreja Aliança Cristã Missionária lá de Taubaté. Obrigado pela presença de vocês aqui. Pati, uma pergunta para você aqui. Você falou até, o pastor Almir já até pulou um pouquinho lá para Moçambique, e você falou até do seu tempo lá em Roraima, né? Com o pessoal da tribo, né? Como que é o nome da tribo mesmo que você falou? Yanomami. Yanomami, né? E aí, o que eu conheço pouco, assim, fiquei sabendo, né? Até mesmo da adoção das meninas, né? E eu queria saber como que se deu esse processo de adoção, se elas também faziam parte dessa tribo, ou como é que foi para você o processo de adoção e como você pensou na adoção? Porque, pelo que eu conheço, a adoção, né, você começou a adoção, foi toda batida, né, Pati? Antes de você casar até mesmo, você era solteira, né, morando lá, fazendo missões, e você resolveu adotar, né? Como que se deu isso? Exatamente. Como eu disse, quando eu fui para Roraima, meu ministério começou ali, né, com o povo Yanomami. Só um momento aqui, travou aqui. Espera aí. Pode falar, Pati. Olá, confirmem se estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Tá bom, é porque deu uma pausa aqui na internet, desculpem. Então tá bom, esse desejo de adoção sempre foi algo que eu tive no meu coração desde a adolescência, na verdade, né? E quando eu cheguei na tribo Yanomami, esse foi um dos grandes choques culturais que eu presenciei lá, que é a história do infanticídio, né? Quando uma criança nasce e é morta ao nascer. Então, os Yanomamis têm essa cultura, o bebê quando nasce, normalmente ninguém lhe toca com a mão mesmo, normalmente eles pegam uma varinha assim para conferir se a criança é perfeita, se ela não tem nenhum defeito, e se eles virem que realmente é uma criança perfeita, então alguém pega no colo. No momento que essa criança é pega no colo, então lhe é conferido o status, né, de ser humano, aceito, recebido. Mas antes disso, essa criança pode ser morta por qualquer motivo. Às vezes uma verruga, às vezes uma mancha diferente, às vezes por não ser o sexo esperado, às vezes por ser gêmeos, às vezes porque simplesmente a última criança, né, daquela mãe ainda não está andando. Então, tudo isso é motivo para que a criança seja sacrificada. Então, quando eu cheguei lá, eu via isso acontecer todos os meses, né? Sempre que nós éramos informados, nós íamos, conversávamos e graças a Deus o Senhor nos deu a oportunidade de, através dessa intercessão, né? No momento em que essas coisas poderiam vir a acontecer, todas essas crianças foram salvas. Essas que nós soubemos de antemão e conseguimos aproximar e conversar. Então, muitas crianças não passaram por esse processo, mas muitas outras, infelizmente, passaram. Principalmente aquelas que moravam mais distantes da base missionária, né? Então, no meu coração, eu sempre pensava assim, eu acho que esse vai ser o grande ponto de algum motivo a minha vida mudar. Porque eu não conseguia ver aquela situação acontecendo e não me envolver, nunca. Eu sempre queria ir lá, conversar com a família, até que a criança fosse salva. Então, aconteceu um dia, eu já tinha entrado com um processo para entrar na lista de adoção, né? E naquela época, ainda no Brasil, era permitido que os pais indicassem para quem queria que fosse os pais adotivos do seu filho. Havia essa qualificação aí de adoção consentida. Depois isso foi tirado por vários problemas que aconteceram no Brasil, porque acontecia muito de crianças serem vendidas nesse processo. Então, entrou uma lei proibindo
que os pais determinassem para quem fosse a criança seria adotada. Mas naquela época ainda tinha esse processo, então eu fiz todo o processo, fiz todos os exames, as entrevistas, tudo o que precisava. Então eu já estava na lista de adoção e aguardando, né, uma situação deles entrarem em contato para falar sobre alguma criança. Até que a gente ficou sabendo de uma menina que tinha 14 anos e não queria o bebê porque ela não tinha condições de cuidar do bebê, ela engravidou muito nova e estava sozinha e tal. Então, nós fomos conversar com essa menina, aí nós fomos até o juiz e entramos, então, no processo de esperar, porque ela ainda estava no 8º mês, a gente acompanhou esse último mês. Nesse caso, nós já tinha até escolhido o nome, que era Nicole, que era a gente já sabia que seria uma menina, né? E ficamos aguardando. Nesse processo, quando eu volto para a aldeia, já tinha nascido uma indiazinha, há 10 meses atrás, na aldeia, e essa indiazinha quase passou pelo infanticídio, pelo processo de infanticídio, pelo motivo de que os pais haviam se separado, então ela seria morta porque os pais já não estavam juntos mais. Só que uma criança, que no caso seria a tia da Poliana, né? Agora se chama já Poliana, claro, ela entrou na casa, no lugar, naquele momento, e viu a Poliana no chão. Então, ninguém tinha pego ela no colo ainda. Por isso, ela pegou a bebê e saiu correndo de lá. Era o momento em que uma das tias tinha saído para pegar folhas para fazer o sufocamento, que é uma das maneiras que eles matam os bebês, que eles colocam folhas na boca para a criança sufocar e morrer. Essa é uma das maneiras. E ela levou a bebê para a mãe dela. E a mãe dela tinha um bebê novo. Então, ela falou, eu não posso ficar com essa criança porque o meu bebê ainda é novo, só tem 6 meses. Então, ela veio em casa, trouxe a Poliana e falou assim, missionária, pega essa criança aqui ou eu vou jogá-la no rio. Aí eu falei, não, espera, né? Calma, vamos conversar. Então, a gente fez uma reunião na aldeia e perguntamos se alguém gostaria de cuidar daquela criança, né? Que era uma criança saudável, muito bonita e tal. Então, uma tia disse assim, olha, se você me ajudar a cuidar dela, então eu fico com ela. Eu falei, tá bom, a gente ajuda, não tem problema. Ela falou, porque eu também tenho uma criança que ainda é pequena. Eu falei, tá bom, não tem problema, desde que vocês não matem o bebê. Então, todos os dias, desde o nascimento, a Poliana passava o dia todo na nossa casa, porque a tia ia trabalhar na roça, ia para pescar, saía para fazer as outras coisas, e a Poliana passava o dia todo em casa. Ela só ia para Maloca, para a casinha deles lá, quando era fim da tarde já, né, para dormir mesmo. E isso aconteceu até quando ela completou 7 meses, a gente começou a observar hematomas no corpo da Poliana. Ela chegava com ferimentos, com machucados, né? Ela chorava muito quando ia para Maloca. E aí nós percebemos que ela estava sofrendo maus tratos. E nós não sabíamos, a gente só foi saber depois que o motivo é porque a tia tinha engravidado, estava grávida. Então ela decidiu que já não queria mais cuidar dela, porque ela teria outro bebê. Então, quando a Poliana completou 10 meses, foram 3 meses de muita tortura. Ela sofreu muito. Até que ela chegou em casa já fora de sentidos, né? Ela já falava, ela não estava conseguindo falar, ela estava tendo espasmos musculares, ela estava muito machucada. A gente perguntou o que tinha acontecido e ela simplesmente disse, não sei o que aconteceu com ela. Até que ela tinha muita convulsão e as convulsões aumentavam cada vez mais. Até que nós entramos em contato via rádio, né, amador, porque ela não tinha internet, telefone, né, lá na aldeia, uma aldeia bem isolada. Então, nós conseguimos falar com um médico na cidade e ele foi nos passando a orientação. Até que ele, depois de 3 dias, ele falou, olha, se essa criança não sair da aldeia para receber tratamento adequado, ela não vai resistir, porque
as crises, né, de convulsão estavam aumentando cada vez mais. Ela não conseguia movimentar o lado esquerdo do corpo, não enxergava, não ouvia, só gemia todo o tempo. Quando nós chegamos na cidade, ela passou por uns exames e alguém do próprio hospital fez uma denúncia dizendo que tinham recebido, né, uma criança com traços de maus tratos. E aí, com o exame, foi detectado que o crânio dela tinha sido partido em 3 pedaços. Ela tinha apanhado muito e por isso ela estava com uma atrofia cerebral muito grande. E aí o médico disse, olha, essa criança, se ela sobreviver, ela vai ser uma criança vegetativa, não vai andar, não vai falar, não vai reconhecer as pessoas, vai ter uma vida. Então, nesse momento, imagina, meu coração, né? Eu falei, meu pai, como é que vai ser? Ela perfeita, como era. Tudo isso aconteceu com ela, imagina ela voltando com deficiência para a aldeia. E nós ativamos nosso exército de oração, muita gente orando no Brasil e mundo afora por toda aquela situação, até que o policial que chegou, né, da Polícia Federal, falou que ela não voltaria para a aldeia, que ela seria encaminhada à adoção. Aí essa foi a hora de olhar para minha mãe, que está aí ouvindo a gente, a dona Terezinha, né? E falei para minha mãe assim, mãe, se você disser que está comigo nessa, vamos junto nessa, eu vou entrar com o pedido de adoção das 2 meninas, da Poliana e da Nicole. Aí minha mãe falou assim, a gente já pôs o pé na água, minha filha, vamos andar. Então, naquele momento, a gente tomou essa decisão, né, de adotar as meninas. Seguimos com nessa decisão. E a adoção definitiva da Poliana saiu depois de 3 anos. A adoção definitiva da Nicole saiu depois de 4 anos. Né, e foi mais ou menos esse o processo, um processo doloroso, porque você fica naquela expectativa, cada vez que te chamam, você não sabe se pode ou não perder a criança, porque você tem a guarda provisória que pode ser cancelada a qualquer momento, né? Mas, graças a Deus, Deus nos conduziu nessa vitória, e as meninas agora estão... Nicole está com 14 anos, Poliana tem 15 anos, elas têm 10 meses de diferença. Poliana é um testemunho vivo do milagre de Deus, né? Ela não só anda, fala, como fez balé, natação, ganhou várias vezes campeonato de memorização de versículos, está no primeiro ano do ensino secundário, nunca reprovou. Então, graças a Deus, ela é um testemunho vivo da graça e misericórdia de Deus. Vários médicos que nós levamos, ela fez exames e mais exames, todos diziam a mesma coisa. Não tem como, com esse resultado, né, do exame, que ela tem uma atrofia cerebral muito grande, ela ser quem ela é. Ela tinha que ser uma criança vegetativa. Eu falei assim, mas Deus não quis assim, né? Então, o processo de adoção foi mais ou menos, bem resumidamente, essa história. E hoje ela serve junto com você aí, né, Fátima? Exatamente, estão no ministério firme e forte aí. Paty, antes de eu passar para o pastor Almir fazer mais uma pergunta aí, só avisar para o povo, né, que quiser contribuir com a obra missionária que a Patrícia, sua família, faz lá em Moçambique, o Rodolfo vai colocar aí embaixo da nossa tela aí, né, a conta bancária, o Pix, que você pode contribuir, colaborar com essa obra, né? Então, pode estar contribuindo. Se você também quiser saber mais a respeito do ministério, né, da Patrícia, do Daniel, que é o seu marido, e as suas filhas, né? Que ela acabou de falar aqui, e ainda tem a pequenininha, né? Ainda tem a pequenininha. A Chiluva. Exatamente. É Fernanda também, né? É Fernanda Chiluva, isso mesmo. Minha xará flor aí. Fernanda. Chiluva significa flor, então é nossa flor Fernanda. Aí, tá vendo aí? Aí, se você quiser saber mais, pode entrar. O Rodolfo vai colocar também aí a página deles do Instagram, tá? E também a página dela do Facebook, tá bom? Aí você pode saber mais do trabalho deles lá em Moçambique, né? O que eles andam fazendo lá, né? Com as crianças, com as famílias que estão lá, né? Naquela tribo, naquele povoado. Então, já peço essa colaboração em que você venha se informar mais
a respeito do ministério da Patrícia aí e da sua família. Pastor Almi, tem outra pergunta aí? Missionária, fala um pouco das estratégias de evangelização que vocês utilizam nesse projeto. Por exemplo, eu vi lá no Face, Ministério de Crianças para alcançarem seus pais, ofertas para crianças apadrinhadas para o Natal, com alimentos ou presentes, esportes ou diversões esportivas, distribuição de cestas básicas alimentícias para a comunidade, distribuição de Bíblias para evangelização ou distribuição de materiais de evangelização, músicas e danças cristãs alegres e espontâneas diante de um povo sofrido, mas alegre, e aprendizado de determinadas profissões profissionalizantes e etc. Dá aí uma pincelada dessas coisas que estão lá no Face para todos aqueles que quiserem ver e observar. Exatamente. Quando nós viemos a primeira vez para cá, nós tínhamos um foco específico, a princípio, de trabalhar com uma aldeia. Essa aldeia, ela fica um pouco, não é tão distante da cidade, ela fica mais ou menos 2 horas de carro da cidade, e é uma região realmente muito, absurdamente carente, necessitada de tudo, até água, né? Eles não têm nem água potável, eles usam água de um furo, de um poço, que quando você pega a água, parece água com cal. Aquela água branca, o sabor é terrível, muito difícil mesmo. Então, é um povo muito necessitado. As crianças, para irem para ir para a escola, tem que andar muito, muito mesmo. Então, quando nós visitamos esse lugar, foi muito interessante, porque nós conversamos com o chefe da aldeia, né? E uma pergunta, eu estava junto com o pastor Clécio, um grande amigo meu, que também foi um dos tios da Fernanda, de escola dominical, e ele fez uma pergunta para o chefe nesse dia, ele falou, qual é a maior necessidade de vocês aqui? E vendo a realidade daquele povo, nós imaginamos que eles iam fazer uma lista de coisas materiais, né? Porque a gente viu a dificuldade ali. E ele deu primeiro um sorriso, depois falou, olha, nós temos muitas necessidades, é verdade. Mas a principal é uma pergunta que eu quero fazer. Por que ninguém quer nos falar sobre Deus? Por que ninguém quer nos ensinar? Por que nós não podemos ter uma igreja de verdade aqui na nossa comunidade? Nós não estamos tão longe da cidade assim. Por que ninguém pode vir aqui e nos falar quem é Deus? Depois de muitos anos, nós descobrimos que aquele homem teve uma vida longa na feitiçaria. Perdeu um filho porque ele sacrificou esse filho numa feitiçaria e esse filho ficou louco. Perdeu seu casamento por causa disso que aconteceu. Né? Aqui, infelizmente, é muito comum os pais sacrificarem os filhos como um voto para o enriquecimento. É muito triste, uma coisa muito triste. E, infelizmente, né, ou felizmente, porque o diabo, Deus não deixa as coisas escondidas, né, você não vê nenhum desses ricos. Pelo contrário, miseráveis ficam porque, além de tudo, acabam perdendo seus filhos, né? E esse homem veio a conhecer Jesus. Nós conseguimos vir com esse propósito, iniciar a igreja nessa comunidade. É uma comunidade onde tem muitas viúvas, uma região muitas viúvas, muitos órfãos que vivem com avós nessa região. E nós começamos, então, a igreja ali. E só que nós pensamos o seguinte, vamos morar num lugar onde as nossas filhas ainda possam ter, né, uma escola para elas estudarem, e nós também conseguirmos fazer o ministério na aldeia. Então, a gente conseguiu no meio do caminho. Então, a gente está a 1 hora da cidade e a 1 hora da aldeia. Então, é numa zona rural,
que nós moramos, só que quando a gente chegou aqui, meu esposo começou a andar, né, pela vizinhança, eu ainda estava grávida, e começou a conversar com as pessoas. O meu esposo, ele foi ganho para Jesus através de aulas de jiu-jitsu, que um missionário brasileiro veio dar, né, veio trabalhar aqui, está aqui até hoje, com uma igreja forte, grande, graças a Deus. E o meu esposo conheceu a Cristo através desse esporte. Então, isso também ficou no coração dele. Por que não, né? Então, ele começou a falar aqui no bairro para os rapazes, para os jovens, né? A respeito do ministério, do trabalho de jiu-jitsu, do esporte, que é pouco conhecido ainda em Moçambique. Em Moçambique, o forte é o taekwondo, né? Mas o jiu-jitsu é pouco conhecido. Então, ele começou a conversar, as pessoas vinham, ele mostrava como é que é o kimono e tal. Olha, um dia a gente quer começar um projeto aqui. Então, começou assim. Logo a gente chegou, acho que não deu uma semana, a gente já teve o nosso primeiro culto com aquela turminha ali, tinha uns 6 rapazes, mais ou menos. E aí começou evangelismo, discipulado. Só que nessa região onde nós estamos, o que ficou muito forte foi realmente com jovens e crianças, né? A gente começou, a Poliana, ela faz amizade muito fácil. Então, ela sempre saía ali, ficava conversando com as crianças, convidava as crianças para vir. Aí a gente já começou a estudar a Bíblia com as crianças e o trabalho. Aí, quando a gente viu, a gente estava na sala de casa e a gente já tinha uma turma de 20 e poucas pessoas. Eu falei, amor, a gente conversando, né? A gente falou, já não dá mais, a gente tem que ter um espaço. Aí, no quintal mesmo, Deus nos deu a oportunidade, pouco a pouco, a gente foi levantando umas paredes ali e a gente começou, então, a igreja. A gente nem tinha esse plano, né? Mas nós, conhecendo a realidade de toda essa região, a gente começou, então, com o trabalho de artes marciais, né? Ensinando jiu-jitsu. A gente fez alfabetização, porque é muito comum, assim como zonas muito isoladas do Brasil também, mas as crianças chegam a 12, 13, até 14 anos sem saber ler e escrever. E como a gente tem um foco muito forte no ensino da palavra, né? A gente faz desafios. Olha, quem memorizar 3 versículos ganha uma Bíblia. Então, eles ficam... E toda a nossa igreja, hoje, aqui na zona rural, a gente tem mais ou menos 70 jovens e 150 crianças. Na aldeia, nós estamos em torno de 80 pessoas no total, assim, mais ou menos. Então, todas as pessoas na zona rural, né, praticamente 90% da igreja já leu a Bíblia toda. Então, a gente faz muito trabalho de academia bíblica, ensino da palavra. E, por exemplo, quando começou o Covid, né, a realidade aqui é muito diferente de outros lugares. Aqui foi simplesmente impossível fazer aquele lockdown, né, fechar tudo. É impossível, porque a grande maioria das pessoas vivem daquilo que vende diariamente nas ruas. Então, se isso acontecesse, né, aqui, então é o que o próprio povo sempre falava na televisão: a gente vai morrer de fome e não de Covid. Né? E graças a Deus o número de mortes no país foi muito baixo. Até hoje só morreu, entre aspas, claro, morreu cerca de 2.000 pessoas, né, desde o início da Covid. E só que foi um período muito difícil. Então, nós, com parceria, lógico, daquelas pessoas que têm orado por nós, temos um grupo de intercessores no WhatsApp, que semanalmente a gente manda notícias, manda fotos, manda um pequeno relatório do que está sendo, o que está acontecendo, né, aqui no Ministério. Então, essas pessoas têm nos ajudado muito. Então, através dessas pessoas, né, com essas ajudas, nós conseguimos fazer cestas básicas, distribuir para mais de 50 famílias por 3 meses seguidos. Depois, nós conseguimos fazer máscaras para distribuir, porque aqui, uma máscara descartável, no início da pandemia, custava R$15, para ter uma ideia. Então, as pessoas não tinham acesso mesmo, não conseguiam. Pensando no salário mínimo de Moçambique, que hoje é R$480. Então, vocês podem ter uma ideia de que não tinham condições, né?
Então, nós conseguimos fazer 500 máscaras. Enquanto eu estive em Taubaté, eu aprendi a costurar um pouquinho, e aí comecei a colocar em prática aqui. A gente fazia máscaras e distribuía. A gente chegou a 500 máscaras, conseguimos distribuir com a graça de Deus, né? E isso, com certeza, ajudou muitas pessoas. O trabalho com crianças está crescendo muito. Nós conseguimos também uma ajuda, uma parceria com uma missão chamada Bom Samaritano, né? Tem a ver com uma missão lá dos Estados Unidos, mas eles fazem esse trabalho de distribuição de material bíblico, de evangelismo, discipulado, e tem o foco nas crianças, né? Que nunca foram evangelizadas. Então, nós conseguimos essa parceria com eles, nós conseguimos, porque aqui é muito difícil a gente conseguir Bíblia, é muito difícil a gente conseguir material bíblico. Então, as crianças, quando viram que elas iam ganhar um livrinho delas, cada um ia ter seu próprio livrinho, você precisava ver a alegria no rosto das crianças, é incrível. Porque a gente vê, né, nas nossas igrejas, aqueles livrinhos de escola dominical, às vezes a pessoa não dá nenhum valor, né? Enquanto aqui, olha, os olhinhos brilhavam, sabe? Só de ter um livrinho dela, que ela podia pintar, que ela podia ver as figuras bíblicas. Então, realmente, o que aconteceu é que teve uma explosão de crianças aqui na igreja, né? A gente realmente está sem espaço, a gente coloca metade atrás da casa, outra metade na igreja, agora atrás da casa já não cabe, a gente, na próxima semana, já vai ter que fazer uma divisão, colocar ali debaixo das árvores, porque, graças a Deus, a gente tem visto que o foco, né, do investimento na vida da criança e do adolescente vai formar jovens adultos com uma nova visão, com uma nova cosmovisão. Eu olho para a pastora Fernanda aí, né, e vejo o que Deus fez na vida dela, do irmão, da família, e eram crianças com as quais a gente trabalhou, né? A gente vê que essa semente vale muito a pena. Um adulto tem aí uns 20, 30 anos, 40 para dedicar para o Senhor, mas uma criança tem a vida toda pela frente. Então, criança realmente está no meu coração. Patrícia, é interessante que você falou, né, do trabalho aí com a criança, e muitas vezes, né, a gente coloca empecilho para fazer missões, né? E até mesmo os pais, né, colocam, né, eu tenho um filho, não dá para mim fazer. Né? E achei interessante que foi a Poliana, né, que Exato. começou a fazer amizade, e através da amizade dela, aquelas crianças foram se achegando a vocês, né? Então, Exatamente. a criança, ela não é um empecilho para a gente servir a Deus, né? E Deus faz de multiformas maneiras, né? Você Exato. falou da Poliana, com as amizades, com essa facilidade, o Daniel com o jiu-jitsu, né? Exatamente. Então, tudo é usado para a glória de Deus, né? Então, todas as habilidades adquiridas, né? Até mesmo na costura ali, que tem sido usado para a glória de Deus, né? Para servir. E isso é uma alegria, né? Porque você pode estar abençoando uma pessoa que está do seu lado. E às vezes a gente tem essa dificuldade, porque a gente olha assim e fala assim, não, mas eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada para oferecer, né? Mas um diálogo, uma amizade, né? Um esporte, né? O que você tem na mão pode ser útil para a pessoa que está do seu lado. E às vezes você desvaloriza, né, o dom que Deus te deu, né? Porque você acha que aquilo não é útil, né? E todas as coisas que Deus nos dá é útil para a glória dele, pode ser utilizado para servir, né? Então, você mostrou isso, né, nas suas palavras, né? Amém, isso mesmo. Eu lembro do texto de Moisés, né? Que Deus fala para ele, o que você tem nas suas mãos? Né? E ele tinha um cajado. E Deus mostrou para Moisés o que ele poderia fazer através daquele cajado que estava nas mãos de Moisés. Não era Moisés. Então, assim também na nossa vida, né? O que você tem nas mãos? E Moisés teve que abrir mão, né? Ele teve que soltar para ver Deus usar. Então, com a gente é a mesma coisa, né? A gente tem que abrir mão no sentido de deixar Deus usar o que Ele quiser na nossa vida, e não a gente ficar tentando pôr empecilhos. O valor que a gente vê na vida dessas crianças, por exemplo, vou dar um testemunho bem rapidinho.
a gente ficou sabendo há pouco tempo. A gente tem uma menina que agora tem 16 anos, né? E a irmã dela tem 12 anos. E ela está conosco já, vai fazer 4 anos que ela veio para a igreja, se converteu, mas todo ano ela é proibida de se batizar. A mãe não deixa, a mãe faz parte de uma seita religiosa da região. E recentemente nós ficamos sabendo, ela nos contou, missionária, você sabia que muitas vezes que eu ia para a igreja, quando eu chegava em casa, minha mãe mandava a gente se bater em nós mesmos, porque nós tínhamos ido para a igreja, e que cada vez que nós fôssemos, nós íamos ter que nos bater para a gente desistir de ir para a igreja. E ela falou, eu fiz isso muitas vezes. Eu ia para a igreja, chegava em casa e eu tinha que bater em mim mesma. E como doía, missionária, ela me contando. Mas até hoje, a mãe coloca vários empecilhos, mas ela não desiste, né? Ontem ela falou para mim, missionária, já pensou um dia eu ser uma missionária igual você? Eu até falei isso para minha mãe ficou me olhando. Então, agora que ela está ficando um pouco maiorzinha, ela está tendo mais coragem, né, de falar, mas ela tem sofrido muita perseguição. Por exemplo, a mãe fala, se você vai para a igreja, durante a semana você vai a pé para a escola, porque eu não vou dar mais dinheiro de transporte. Se você for para a igreja, eu não vou deixar você cuidar do seu cabelo, não vou deixar você fazer penteado, né? Como elas precisam fazer aqueles tratamentos no cabelo, fazer tranças, eu não vou deixar, você vai ficar muito feio. Uma menina de 16 anos enfrentando tudo isso por amor a Jesus, né? Então, ela realmente é um exemplo para nós, um testemunho para nós, e é algo que renova a nossa fé, né? E também mexe um pouco, que para mim eu fiquei envergonhada quando eu vi aquilo. Eu passei pelo menos 2 noites assim, pensando muito no testemunho dela, né? Será que nós faríamos a mesma coisa? Será que a gente ia ter coragem de bater em si mesmo para poder ir para a igreja na próxima semana? É uma coisa assim... No domingo, nós distribuímos os livros para as crianças e tinha uma pergunta, o que você mais ama? E algumas crianças escreveram, a igreja. Aquilo ali foi fantástico. Então, a gente vê que a gente está no caminho certo, é só seguir. Antes de passar para o pastor Almir, até o próprio pastor Almir, né, ele falou que um dia eu vi um missionário, né, que chegou um pessoal de fora e falou assim, nós estamos orando para vocês, né? E ele era da África, tudo. Daí esse missionário falou assim, não, eu que tenho que orar por vocês, né? Porque ele sabe que as distrações, né, é que nos tira da presença, né? E Exato. Às vezes você vê tantas pessoas, né, que você vê aí, né, buscando a Deus, qualquer coisa ali é um motivo para estar na presença de Deus, né? E aqui não, aqui é uma dificuldade, né? Às vezes a gente tem dificuldade para chamar o pessoal para vir aprender a palavra, né? Não, vamos ler a Bíblia, né? Então, pessoas que não voltaram para a igreja até hoje, né, Fê? Depois do Covid, exatamente. Até hoje não voltaram, enquanto tem pessoas sofrendo tanto, só para ter o prazer de estar na igreja. Exatamente. Você falou aí que as crianças já leram a Bíblia toda, né? Exato. E aqui a gente tem dificuldade de ler a Bíblia, né? E ainda, o pior não é isso, é você se nomear cristão e não conhecer as Sagradas Escrituras, e não ter esse prazer. Então, isso é um aprendizado para nós que estamos vendo essa live, né? Que nós precisamos, né, voltar aos primeiros, né, ao primeiro amor, como diz Jesus, né? Exatamente. Buscar lá em João, né, Apocalipse, né? João, o evangelista, né, o apóstolo, João diz isso, né? Que a gente precisa voltar ao primeiro amor, né? Então precisamos voltar, né, ter esse desejo de aprender, né? E aí a gente fala assim, não, precisamos orar pela Moçambique, né? Mas, peraí, a gente não consegue nem ler uma Bíblia, né? Como que vamos orar, né? Então, isso é um aprendizado para todos nós aqui, e eu creio que a sua vida é uma inspiração, né, para essas crianças que estão aí e para as pessoas aqui do outro lado, né? Porque quando você deixou, né, a sua casa, a sua mãe, né? Você deixou muito nova ali, né? E até mesmo a Terezinha, né? A Terezinha deve estar nos ouvindo aí. Foi acompanhar você também, né? Isso, ela foi para a aldeia e ficou morando comigo na aldeia por alguns anos.
Então, ficou uns anos, tempo com você, se doando, né? E isso é importante, né? A gente estava falando aqui do reino de ponta cabeça, Paty, e nesse livro que a gente estava debatendo esses tempos aqui, fala muito sobre isso, né? Dos valores invertidos, né? Ser igreja não é nada disso que a gente pensa, né? Ser igreja é você servir, é você olhar para fora, não é só você olhar para si, né? E a gente tem uma grande dificuldade, né? Ainda mais aqui na América, né? No mundo ocidental, quando fala, né? Que as pessoas ficam muito voltadas para os seus próprios interesses. E elas vão buscar a Deus, né? Para querer fazer barganha, né? Oh, Deus, me abençoa, oh, Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. E a gente não consegue olhar para fora, não conseguimos ter compaixão. E esse é o evangelho de Cristo. Não é se preocupar conosco mesmo, né? Não é só olhar para o nosso interesse, mas é olhar para aqueles que estão ao nosso redor, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor e poder servi-las e amá-las, né? E expressar o amor de Deus, para que essas pessoas, né, possam ser alcançadas e alcançar outros, né? E então o testemunho dessa menina aí é um desafio para a gente, né? Porque ela está ali, né, numa luta com a própria mãe, né, para poder ir para a igreja. E aqui nada nos impede, a não ser o inimigo é a televisão, né, pastor? É um jogo de 4 horas. Fala aí, pastor. Eu tenho mais 2 perguntas para fazer. A primeira tem um ditado popular que diz que dar água para a ovelha é fácil. O difícil é a noiva de Cristo dar água para seus camelos, que significa dar água para aqueles que dão trabalho. E um outro ditado diz, que eu vi no Face de vocês, somente quem carrega o próprio balde sabe o valor de cada gota de água. Esse ditado significa o quê? O que realmente quis dizer? Então, uma das coisas que a pastora Fernanda estava dizendo, que tem muito a ver com isso, é que a maioria de nós na igreja ocidental, né, no Brasil e em tantas outros países, é que a gente tem tanto, e tanta coisa muita coisa que a gente não lutou para conquistar, a gente só tem. Eu fico pensando no número de igrejas, por exemplo, muitas vezes eu ouvi pessoas falando assim, mas por que ir para os indígenas? Por que ir para Moçambique? Tem muito trabalho aqui. E é verdade, tem muito trabalho aí sim, né? Só que eu fico olhando a igreja, porque eu penso que cada cristão é um missionário. Não importa se ele é um missionário transcultural, se ele é um missionário para o seu vizinho, mas ele deve ser um missionário, né? Ou ele é um impostor, como a gente já tem uma frase assim também, né? Ou ele é um missionário ou ele é um impostor. E só que a gente tem muito igrejas que a gente pode escolher, não, hoje eu vou nessa, hoje eu vou, por exemplo, uma vez eu fui para Brasília e fui na Avenida das Igrejas, né? E ali tem uma igreja exatamente dividindo parede, uma com a outra, né? E foi interessante que um dia a gente foi passando pela rua e a gente viu culto de libertação na segunda, na outra igreja, culto de libertação na terça, na quarta. Então, quer dizer, a pessoa, se ela não fosse liberta na segunda, ela tinha a semana inteira, ela podia ir cada dia numa igreja, né? Para buscar a sua libertação, para buscar... Então, às vezes, esse excesso do qual nós não lutamos para ter, do qual nós não choramos para ter, do qual nós não nos batemos para ter, faz com que a gente desvalorize, né? Mas quando a gente tem que, por exemplo, muitos adolescentes, que agora são adolescentes, que estão conosco, começaram quando criança, eles ficam falando, nossa, quando não tinha igreja aqui, era assim,
quando não tinha igreja aqui, quando vocês não estavam aqui, era assim, né? E louvando a Deus pelo que eles têm hoje. Então, eles viveram um tempo, né, de não ter nada, e agora conheceram a palavra, e agora tem... Então, eles dão muito mais valor do que pessoas que ficam escolhendo igreja a dedo, mudando de igreja por igreja. Ah, porque hoje o pastor não me disse bom dia, então não venho mais nessa igreja, agora eu vou... Porque a pessoa não chorou por aquilo ali, não lutou por aquilo ali. Ela não sabe o valor do que ela está desprezando. Enquanto muitos estão lá em aldeias distantes, como essa que eu comentei, né, de Cambombane, e estão falando assim, por que nós não podemos? Por que ninguém quer falar de Deus para nós? Então, aquele senhor ali, imagina o valor que ele dá para a nossa igreja que está ali hoje. Então, é muito diferente, muda muito. Um dia nós conseguimos umas ofertas de bíblias em áudio, na língua, porque lá na aldeia não se fala português, se fala a língua nativa, que é o Xangana. E muitos idosos, né, ali, e muitas crianças, como eu falei, não sabem ler e escrever. E nós conseguimos bíblias em áudio, para eles ouvirem na língua deles. O dia que esse senhor pegou uma biblinha dessa, que ele ganhou, ele pulava, ele gritava, dançava, agradecendo e louvando a Deus. Por isso que quem carrega o balde sabe o valor da água, né? Mas para quem só abre a torneira, a água está ali, normalmente não dá o mesmo valor. Então, eu acho que é um pouco disso, da gente realmente trabalhar por aquilo que a gente deseja, né? Às vezes a gente reclama, nossa família não é salva, meu vizinho não é salvo, minha igreja está vazia. Mas quantas vezes a gente abre a porta da igreja? Quantas vezes a gente sai no bairro para fazer um evangelismo? Quantas vezes você fala de Jesus para a tua família, né? Então, a gente quer um resultado sem o trabalho. Então, esse é o problema de muitos de nós. Não de todos, graças a Deus, mas, infelizmente, de muitos de nós. Esse conformismo, essa comodidade, né? Entendi. Finalizando as minhas perguntas. O que significa servir com alegria num país de Moçambique, África, que está na lista mundial de perseguição dos cristãos no ano de 2022 e se encontra no ranking 41 dos perseguidos? Moçambique entrou esse ano na lista. E realmente, quem vive aqui sabe que ele já deveria ter entrado há muito tempo, né, na lista dos perseguidos. E ele só entrou porque nesse ano houve a decapitação de 10 crianças na zona norte do país. E isso foi o ponto mais forte, né, que aí definiu que ele deveria entrar no país de perseguição. Mas quando você conhece histórias como a que eu contei agora, de crianças apanhando ou se batendo para poder ir para uma igreja, pessoas sendo sacrificadas, cristãos sendo sacrificados, você vê que não é fácil, né? Essas histórias nos impactam e causam realmente, nos arrancam lágrimas. Mas poder ouvir dessa mesma pessoa que talvez se eu fosse missionária, se eu dedicasse a minha vida toda, mas você apanha para ouvir de Jesus, você ainda quer dedicar sua vida? Sabe? Isso daí enche o nosso coração de alegria. Não tem nada melhor. Enche o coração de alegria. E faz tudo valer a pena. Faz tudo valer a pena, faz tudo a gente olhar para frente e dizer, vamos atrás. Vai ter mais crianças sofrendo, vai ter mais adolescentes sofrendo, jovens sendo expulsos de casa, mas vamos continuar, porque isso é muito normal aqui acontecer. Aceita Jesus, sai de casa. Se você não batucar, se você não fizer feitiçaria, você não come hoje. Nós ouvimos isso, testemunho dos nossos jovens aqui, e estão firmes, estão enfrentando tudo isso. E quando a gente começa a cantar aquelas canções simples, né? Porque nós nem temos equipe de louvor até hoje, né? É ali, abre o coração, vamos embora, vamos cantar, vamos pular, vamos bater palma para Jesus. E você vê a alegria desse povo.
em simplesmente poder se reunir, louvar, adorar e aprender. Essa é a alegria. Essa é a alegria em servir, a gente olhar para o que Cristo está fazendo. Porque a gente tem esse costume, né, a gente até ouve muito isso, a gente tem 10 coisas que acontecem no teu dia, 9 foram boas, uma foi ruim, mas você vai dormir pensando naquela ruim que aconteceu. É olhar para as coisas boas que Deus tem feito, né? Porque a palavra de Deus diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E o diabo sabe disso também. Por isso ele tenta colocar no nosso coração essa semente de tristeza o tempo todo. Porque a tristeza enfraquece a igreja. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Servir a Deus com alegria, olhando para o que Ele está fazendo nos corações. Isso faz a gente viver o reino, viver Cristo com alegria. Missionária Patrícia Rocha, um prazer conhecê-la. Um abraço para a família. E aqui eu vou fazer as minhas considerações finais. O missionário vive através do amor sacrificial, dependência de Deus e ajuda de determinadas coberturas, parcerias ou pessoas voluntárias que contribuem com as suas ofertas. Então eu digo para o povo, contribua com esse projeto. Foi um prazer conhecer vocês. Deus abençoe. Igualmente. Vamos orar por você. E orar significa contribuir em primeiro lugar e depois orar. Abraço. Muito obrigada. Abraço, pastor. Prazer foi meu. Obrigada, viu, Paty, por participar aqui com a gente desse Base Bíblica Podcast. Eu creio que foi edificante para todos que estiveram nos acompanhando aqui. Foi um grande aprendizado poder ouvir você, a sua história, né? O que vocês estão fazendo, realizando aí, e esse coração sempre voltado em querer engrandecer o nome do Senhor, né? Então, isso que é importante. Então, eu agradeço você por aceitar participar desse podcast aqui. Mesmo aí, que horas são aí mesmo? Agora são 2h28 da manhã. Olha só. Misericórdia. Vamos liberar ela para ela poder dormir, pastor. Então, mas obrigada, Paty. Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa live aqui, a gente, né, que tiveram de longe. Teve gente até do México. Meship Murphy, Wilson Ferrante. Debbie Murphy. A Paty sabe falar, eu não sei falar muito. É uma grande missionária, amiga minha. Então tá bom. Mas quero agradecer a todos que estiveram participando, né? Se você gostou dessa live, compartilha, vai ficar gravado aqui, compartilha com mais pessoas, para que pessoas possam ter oportunidade de ouvir essa mensagem, ser edificada, ser transformada, né? Então, que você venha compartilhar esse link. E na nossa descrição, se você aí não conseguiu pegar aí a conta bancária, o Pix, né? Vai estar na descrição desse vídeo, vai estar aí a conta bancária da Paty, né? E o Pix, né? Que é o CPF dela, né, Paty? Sim. Patrícia Rocha Tivani, tá? E é para vocês estarem colaborando, né, com o ministério deles lá em Moçambique, como eles têm falado, que eles têm feito grandes coisas através do ensino da palavra, através de esportes, né, ali com o Daniel, o jiu-jitsu, né? Você pode ajudar de várias formas, né? Seja contribuindo, ou seja, indo também, né? Conhecer exatamente. Também. Como a Paty mesmo falou, que muitas das crianças não são alfabetizadas, né? E é uma língua que fala português, né, também, né? Embora tenha muito dialetos, né? Então você pode contribuir. Se você é professor e fala, poxa, eu quero ensinar, vai lá também, né? Faça um intercâmbio, né? Nas suas férias, vá lá, né? Conhecer
essa obra missionária ali, né, juntamente com a Patrícia, com o Daniel e sua família ali, né? Então, obrigada, Pati, que Deus abençoe você grandemente, a sua família grandemente. Agradece o Daniel por liberar você até essa hora para estar aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês aí, tá bom? Amém. Muito obrigada. Glória a Deus por esse tempo, foi muito bom. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar e peço só que continuem orando, né? Que a gente ore por nós mesmos e também pelos outros, né? Para que Deus continue usando as nossas vidas para a honra e glória dele. Obrigada. Amém. Gente, vamos encerrando por aqui. Como eu e o pastor Almir mesmo dizemos, né? É o chamar mais do que uma igreja. Uma família. Deus abençoe você.